Derrame acabou sendo aquele primeiro nome que todo mundo aprendeu lá atrás, né? Nos anos 80, 90 e tudo mais. O que, na verdade, a gente tem que entender é que você vai ter o AVC, que pode ser, a princípio, o hemorrágico, que é quando você tem um rompimento de um vaso e você tem extravasamento de sangue. E você tem o isquêmico, que é quando, em vez do vaso se romper, você tem uma obstrução do fluxo de sangue naquele vaso, deixando com que não chegue mais sangue distalmente no tecido. E quando você, dentro do tempo correto, do tempo necessário, retira aquela obstrução, tá, para o caminho endovascular, esse tecido cerebral que estava em sofrimento por conta da diminuição do fluxo volta a ser perfundido e a recuperação neurológica é extremamente favorecida. A gente tem que investir nesse resgate do paciente, pensando, claro, na melhora total, mas mesmo que você consiga uma melhora parcial, isso já é uma grande conquista, porque a gente está falando da doença que mais incapacita no mundo, a principal causa de demência no mundo também, né? A segunda doença que mais mata. Então, é uma entidade que tem que ter uma atenção maior da sociedade, até porque ela é tempo dependente. A gente tem um tempo para agir para poder recuperar esse tecido cerebral, porque uma vez que ele morre, você não tem mais recomposição desse tecido. Eu sou babá e na casa dos meus patrões tem câmera e por alguns momentos meus patrões pegou eu com ausência, né? Aí eles fizeram a ressonância e constatou que eu tava com aneurisma. O risco seria eu dar uma crise de ausência dessa e não voltar mais. Ficar na ausência, não saber quem sou eu, enfim, tudo na minha mente se apaga, entendeu? E se isso acontecesse na rua, eu simplesmente sozinha ia ser uma pessoa, vamos botar aí mais um mendigo sem memória, né? A paciente Josete, ela foi submetida a um tratamento aqui no Instituto do Cérebro, a um tratamento de uma malformação arteriovenosa, né? E esse tratamento foi feito em 2 etapas. A primeira etapa foi trazê-la à hemodinâmica para fazer uma embolização dessa margem, né? No dia seguinte, ela foi levada ao centro cirúrgico para fazer uma microcirurgia. Então, hoje a gente trouxe ela à hemodinâmica para fazer esse controle, para ver se realmente ela está curada dessa malformação. E o que eu espero da agora em diante é poder sair sem medo, entendeu? Vou ali, vou ter a minha vida livre para sair e vir sem ter que estar precisando do meu marido estar comigo. Diferente do coração, o cérebro quando infarta não dói. Isso é uma coisa que a sociedade tem que estar atenta. Então o coração, quando sofre um infarto, que é o mesmo mecanismo, é um vaso que se fecha e para de nutrir aquele tecido, o coração dói. Então isso causa uma maior reação, tanto do paciente quanto da família. Quando você está falando do cérebro, se para o fluxo do sangue, ele não sente dor, ele tem um quadro neurológico. E o mais comum é que muitas das vezes, por falta de conhecimento, tanto o paciente quanto a família, às vezes vê esse paciente com uma fraqueza no braço, com uma alteração na fala, com alteração na face, e fica às vezes esperando que aquilo ali vai melhorar. E na verdade, muitas das vezes também não melhora, tanto que às vezes também piora, porque é o início de um quadro isquêmico. Então, o que a gente orienta é, nos primeiros sintomas neurológicos, qualquer alteração nesse sentido, de fraqueza em braço, de um lado inteiro do corpo, alteração na face ou na fala, que já se atente e procure um especialista para fazer um exame de imagem e aí poder ter mais tranquilidade quanto à origem vascular ou não desses sintomas. Meus primeiros sintomas foram esses, de dormência na parte esquerda do pé e do lado direito do rosto. Procurei o maxilo, levei a panorâmica do rosto e ele foi uma peça-chave importante para mim, que foi ele que virou para mim e falou assim, seu siso não tem nada a ver com a dormência do seu pé do outro lado, e ele foi que me indicou para um neuro, né? Quer dizer, se não fosse ele, se tivesse me indicado para uma outra coisa,
de repente eu ainda estaria num certo processo à procura do que eu tinha, né? Então ele veio caminhado para cá, e quando eu olhei, mais de 70% do tronco cerebral era ocupado por esse hematoma, né? Pelo cavernoma. E pela ressonância magnética nós vimos que se tratava de um cavernoma. Então é passado para o paciente, né? Ele tinha alguns problemas de dormência, de paralisia ali, estava acamado, chegou assustado, rapaz jovem, entendeu? Será que eu vou morrer? A primeira pergunta era, será que eu vou morrer? E se eu operar, será que eu vou sair bem? Eu era uma pessoa sadia até ontem e hoje eu não posso fazer nada. Eu não posso levantar dessa cadeira, eu não posso enxergar. Vou ficar assim pela minha vida toda, ou eu vou morrer, ou nem vou pra lugar nenhum, né? Vou ficar estabilizado onde eu tô. Não dá, não vou viver assim. Foi aquele momento ali que eu decidi operar. Falei assim, eu vou operar. E a cirurgia dele foi muito boa. Nós entramos realmente por uma área posterior, e junto com a estimulação que nós fazemos das vias longas, dos nervos cranianos, tudo, a gente escolhe um local que eu vou fazer entrar dentro do tronco cerebral, que você tem que acessar o tronco. O hematoma está dentro dele, então você tem que, na malformação, você tem que entrar. A impressão que eu tenho é que a medicina nos últimos anos, talvez ela tenha chegado até no auge da capacidade dela de tratar ou de curar as doenças. Mas quando a gente fala de cérebro, isso vem acontecendo de uma forma assim, muito rápida, no sentido da gente causar menos danos para os pacientes. Então, uma cirurgia que a gente fazia no passado, que era até efetiva, hoje a gente continua fazendo essa cirurgia tão efetiva quanto, mas de um modo totalmente não invasivo. É uma coisa que há 20, 30 anos atrás a gente até acharia que é filme de ficção científica. E o Gamma Knife talvez seja o suprassumo dessa história, né? A gente pensar que a gente acessa o cérebro sem uma gotinha de sangue, sem um bisturi, sem machucar nada lá dentro, é uma coisa realmente muito, muito sedutora do ponto de vista tanto do médico, mas principalmente do paciente, que ele perde aquele medo, ele perde aquele risco, ele perde aquela sensação de potência que às vezes ele tem de ter que ter a sua cabeça aberta, de ser submetido a um procedimento invasivo, um procedimento cirúrgico. O paciente se sente muito mais seguro, muito mais afagado de fazer uma coisa que, digamos assim, tem uma invasão menor.